Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, agora há 57 dias das eleições mais importantes nessas últimas décadas aqui no nosso país. Isso porque você já percebeu, eu percebi, milhões de brasileiros estão percebendo de forma cada vez mais nítida que o Brasil está sendo posto diante de uma grande encruzilhada. Ou a gente seguirá pelo caminho da racionalidade, o caminho do humanismo, o caminho de respeito ao cidadão, de direitos das pessoas como um todo, da preservação da nossa soberania, da nossa democracia, ou simplesmente o Brasil será entregue na mão de um grupo de criminosos que já estiveram à frente do nosso país e que estão se reunindo novamente, né? É o que fazem criminosos, quando a polícia reprime, quando a justiça pega um, pega outro, enfim, mas quando eles estão livres novamente, é isso que eles fazem. Eles remontam as suas organizações criminosas. Como eu disse para vocês, o cenário para o senhor Flávio Bolsonaro é o cenário de, quando ele perder as eleições, dele pegar as malinhas e fugir do nosso país, e eu tenho cravado isso aqui quase todos os dias aqui com vocês. É claro que ele não vai dizer, não vai ventilar isso, né? Já numa live dele, ele chegou a dizer, olha, eu poderia estar fora do nosso país, eu tenho condição de ficar fora do nosso país, de educar as minhas filhas fora do nosso país, mas eu quero ficar aqui. Então ele já deu a dica que ele tem coisas armadas para uma eventual fuga, e isso vai acontecer, porque se não fizer isso, ele será preso diante das imensas capivaras que estão grudadas com a criatura, né? E para cada vez mais criar tensões aqui no nosso país e fazer com que a derrota do seu Flávio Bolsonaro não seja assimilada, não seja admitida por muita gente aqui dentro, com reflexos fora do nosso país, a todo instante eles provocam algum tipo de tensão com o Poder Judiciário. Eles sabem que muitos pedidos que eles fazem a favor de Bolsonaro, a favor de golpistas, a favor de criminosos do mundo da política, que serão negados pela justiça. E eles usam essas negativas apenas como uma ferramenta política para manipular pessoas e induzir as pessoas que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil é aquela coisa toda que você já ouviu falar, né? E, portanto, hoje, qual é a notícia do dia relacionada a esse esgarçamento, a esse estresse que eles provocam o tempo todo? Essa aqui, ó. Fizeram um pedido para o ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Todo mundo já sabia que o ministro Alexandre de Moraes iria negar, porque a organização criminosa sempre apela para o sentimentalismo. Moraes rejeita pedido da defesa de Bolsonaro para receber visitas de filhos no Dia dos Pais. Gente, esse pessoal é muito bandido, né? É quase que infantil, mas não é infantil porque eles são criminosos. É aquele negócio quando o pai e a mãe diz não, não é não. Enfim, acabou, não tem discussão e acabou. O filho vai ter que se comportar, porque o pai e a mãe que sabem o que a criança ali deve se submeter. Só que essas crianças criminosas do mundo bolsonarista, eles já escutaram não, mas eles fazem o pedido só para ver se há algum tipo de desgaste. E o ministro Alexandre de Moraes está cumprindo a lei. Ele se deu uma decisão que, durante 30 dias, o criminoso maior da nação, que já está numa condição muito privilegiada, ele não pode receber nenhum tipo de visita, nenhum tipo de visitas. O não é não. Só que eles vão, obviamente, ainda não vi nas redes bolsonaristas, mas logo, logo vão começar a fazer aquele mise-en-scène. O Moraes proibiu um pai de ver os filhos. Não, o Moraes está proibindo um criminoso condenado de se encontrar com outros vigaristas que estão querendo corroer a nossa democracia. Simples assim. Se ele se comportasse direitinho, como qualquer outro preso do nosso país, ele teria seus direitos ali, direitos de presos, preservados, mas não é o caso, né? Gente, qualquer criminoso que esteja em qualquer regime no nosso país que esteja descumprindo alguma ordem, alguma regra prisional, essa pessoa perde todo tipo de privilégio. Inclusive perde direito à progressão da pena. Mas o criminoso, o lelé da tornozeleira, o lelé da solda, né? Ele toda hora está criando alguma coisa com a turma dele para estressar a sociedade. Bom, mas tem coisas importantes acontecendo também. Enquanto essa gente, eles tentam correr o sistema democrático que nós temos aqui, porque é o seguinte, eles dizem que são contra o sistema, mas sabe qual é o sistema que eles são contra, gente? O sistema democrático. Eles não são contra o sistema econômico, eles não são contra o sistema da desigualdade social, eles não são contra o sistema do rentismo, eles só são contra o sistema democrático, porque o sistema democrático não deixa que eles continuem larápios a roubar o povo brasileiro, a sugar cada vez mais riquezas para seus patrimônios pessoais, né? Hoje eu comentei com vocês mais cedo que o presidente Lula apresentou, o PT apresentou à frente,
de esquerda apresentou, os que estão coligados com o PT, o plano de governo de Lula, e que defende reforma política e retomada da distribuição de combustíveis pela Petrobras. Eu li esse material, tá aqui, ó, vou colocar no primeiro comentário para vocês o link, tá? Para quem quiser acessar, tá? São 84 páginas. Eu li com muita atenção, mas é um programa, não tem dados específicos. Tem coisas muito positivas que foram colocadas ali, mas tem uma coisa assim que me causa um certo incômodo, que é em relação à política econômica. Em dado momento lá, o plano diz, olha, vamos respeitar o teto de gastos, vamos criar condições econômicas para que o Banco Central abaixe os juros. Enfim, isso é um discurso de submissão a essa lógica que não deixa o Brasil crescer, que não deixa o Estado fazer investimentos, o governo fica manietado, não consegue fazer investimentos, e o crescimento do Brasil, ou seja, o crescimento do Brasil, quando a gente fala nessa expressão, deveria ser o crescimento do povo brasileiro, né? O crescimento das condições de vida do povo brasileiro. Infelizmente, nós temos um discurso que é bombardeado o tempo todo, que é o discurso da lógica aritmética econômica. Ou seja, o Brasil ficou no azul, o povo morre de fome, o povo fica lascado, o povo fica sem saúde, sem educação, sem saneamento, sem segurança, sem nada. Mas tivemos o superávit primário. E não se tocou também nesse programa, também na questão dos juros da dívida pública. Então, quando se abraça a lógica que já está sendo cumprida, o que esse plano de governo está sinalizando? Olha, teremos estabilidade e respeitaremos as regras que estão sendo postas, que foram postas e foram cumpridas nesses últimos 4 anos. E essa é uma questão para nós do campo progressista levantarmos, né? Essa lógica é para ser mantida assim mesmo? Nós vamos aceitar esse amarramento, esse sequestro que o Estado brasileiro está sofrendo na mão de rentistas, de grupos econômicos vinculados com os meios de comunicação e vitaminados por essas redes de extrema direita, vitaminados pelo Flávio Bolsonaro, pelos bolsonaristas? Enfim, gente, não dá, né? Para a gente servir a 2 senhores ao mesmo tempo. A lógica de respeitar todos esses paradigmas é a mesma lógica que está sendo apresentada lá pelo Mundo Cão, com um agravante para eles, né? Eles querem saquear mesmo, eles querem, desse patamar, jogar o Brasil para baixo. E nós aqui, o governo Lula, a plataforma está apresentando esse patamar como uma ferramenta para subir. São coisas bem diferentes. Então, veio essa análise, você pode tirar suas próprias conclusões, é só ler esse texto todo, né? Teve coisas muito interessantes, a defesa da escola em tempo integral, mas sempre não falando muito de números, né? Em dados estatísticos, falando sempre uma coisa meio no gerúndio. Olha, buscaremos debates com a sociedade, diálogos com as sociedades, com os grupos de interesse, vamos conversar. Então, enfim, como uma carta, né, de intenções, tem esses pontos principais. Eu achei muito importante também se falar no fim da escala 6x1, isso é uma plataforma que o presidente Lula tem que agarrar agora e bater nisso todos os dias para ver se sensibiliza aquele trabalhador, aquele que está sendo escravizado ainda, que não tem tempo para nada, para ver se pelo menos essas criaturas percebam que o Flávio Bolsonaro não quer acabar com a jornada 6x1, ele quer que essas pessoas que estão nessa condição negociem com o patrão. E você sabe, né? Se houvesse uma negociação nesse nível, quem é que sai sempre melhor no meio dessa história? Então é muito importante que esses trabalhadores saibam quem é que está do lado deles. Os que já tiveram agora uma redução de imposto de renda, aqui, os que ganham até R$5.000, é muito importante que essas pessoas saibam que se ela está tendo um alívio nas contas delas hoje, é porque o governo, o presidente Lula defendeu que essas pessoas tivessem esse tipo de isenção. E aí fala também da nossa soberania, de investimentos da Petrobras, de segurança alimentar, segurança energética, fala também, obviamente, das nossas terras raras, enfim, promover a promoção da sustentabilidade ambiental, a valorização do trabalho, e a valorização da nossa soberania nacional e a defesa nacional. Então foram pontos ali, na verdade foram 13 pontos, que falam também de ampliar o acesso à cultura e esporte, fortalecer o direito das pessoas que vivem em centros urbanos, na cidade, enfim. De um modo geral, foram essas as questões. Mas, como eu tenho dito aqui para vocês, ou como acabei de dizer, né,
tem essa questão da economia que terá que ser enfrentada por nós progressistas, e se o povo do Rio de Janeiro me colocar dentro do Congresso Nacional, vocês podem contar comigo para questionar essa lógica, porque não dá para a gente aceitar que o Brasil seja um país mais justo daqui a 60 anos, com esse tipo de crescimento previsto nas lógicas que nós temos hoje. Então, é muito importante que mais pessoas ajudem a fomentar esse debate e questionar os juros da dívida pública, o trilhão de reais que nós estamos gastando todos os anos, que vão para ciranda financeira, para banqueiro, para pagar uma dívida que não traz benefício nenhum para o povo brasileiro. Ninguém sabe por que o Brasil, por que nós estamos devendo essa montanha de dinheiro. Então é importante a gente levantar essas questões, né? Bom, vamos aqui a outras questões também. O Lula teve lá numa reunião do MTST e ele já colocou aqui, ó, isso que eu acabei de falar para vocês. Ó. Isso é bandeira e o presidente Lula ele apresentou essa plaquinha agora, né? E ela tem que ficar agarrada. Ela tem que ser sinalizada para todos os trabalhadores no Brasil. Gente, tem uma coisa muito engraçada, é o seguinte, em regiões turísticas aqui do Brasil, as pessoas têm empregados, né? Algumas pessoas reclamam, né? Ah, como é que eu faço? O meu empregado vai ter que trabalhar menos um dia, como é que eu vou fazer? Meu amigo do turismo do Brasil, se no Brasil nós tivermos trabalhadores com 2 dias de descanso, muito mais trabalhadores farão turismo. Já pensou nisso? Que é mais gente podendo viajar, mesmo para curtas distâncias? Mais gente gastando dinheiro, movimentando a economia? Então parem com mesquinharia, pensem em readequar os seus trabalhos, as suas atividades, para esse tipo de jornada. Quem está fazendo isso, no mundo inteiro, está tendo resultados muito melhores, né? Então o presidente Lula, legal, está com essa história aí. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, agora é a hora de prestar a declaração de bens para as pessoas que são candidatos ou candidatas. Então, a Justiça Eleitoral vai publicizar isso, todo mundo vai saber o patrimônio de todo mundo. E aconteceu o seguinte, a Erika Hilton não ficou rica, não ficou rico, quase que eu falei besteira aqui, né? Não ficou rica. Erika Hilton rebate críticas após declarar R$ 15.900 em bens. Impossível enriquecer na política sendo honesto. Gente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Com o salário que o político recebe, dá para ele ter uma vida digna. Mas não dá para enriquecer, não dá para o cara comprar mansão de 10 milhões de reais, não dá para andar de jatinho para cima e para baixo, não dá para viajar com dinheiro próprio para paraísos fiscais, para a Europa, gastar em euro, gastar em dólar. Não dá. Se uma pessoa tem uma série de compromissos, o salário só dá mesmo para a pessoa viver dignamente. E a Erika Hilton, ela é arrimo de família. Ela sustenta pessoas com o salário que ela ganha. Então, enfim, ela trabalha honestamente, nunca vai faltar trabalho para ela, com certeza. Então, é uma pessoa que depende exclusivamente do seu trabalho. Agora, quando você vê o comportamento da extrema-direita, aí é outro patamar. Você pensa que essas pessoas da extrema-direita, o que eles fazem apenas por ideologia, por deformação moral, deformação de caráter? Não, gente. A questão ali é ambição econômica. Vejam só o contraste. Enquanto a Erika Hilton se manteve na mesma condição, vocês pegam o Nicolas Ferreira, olha o que aconteceu com a criatura aqui, ó. Ele multiplicou o patrimônio dele, né? Mas multiplicou com força, né, gente? Multiplicou com força. De 36 mil para 3.800.000 reais. Patrimônio de Nicolas Ferreira tem salto de 8.850% após primeiro mandato na Câmara. É óbvio, né? Você conhece algum bolsonarista que tenha ficado pobre na política? O Bolsonaro de um vereador inútil na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, até chegar ao Parlamento Brasileiro, junto com os filhotes, vejam só o patrimônio que essa criatura amealhou, né? E muitos deles comprados com dinheiro vivo. Então, é a coisa. Gente, eu não vou mostrar para vocês o Flávio Bolsonaro falando, não, porque eu tenho aqui com os vídeos dele, mas sempre fazendo a pregação do medo, que o Brasil vai acabar. Se o Brasil ficar nas mãos do Lula, o Brasil vai acabar. Enfim, é o que sobra para essas criaturas, porque eles não têm nada para dizer, não tem nenhuma proposta, não tem um projeto, tem nada, é só medo, 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 pânico, enfim. E agora estão vindo com mais uma, eu estou aguardando a hora que o Flávio Bolsonaro falará disso também, porque o irmão dele já começou a falar também, como outros que eu já falei aqui. Olha só, essa criatura aqui que vocês já conhecem, essa criatura também veio reverberar, senhor Gustavo Gaia,
que os negacionistas não estavam errados. Ou seja, mais um falando mal de vacina. Gente, o que esses caras estão querendo, hein? Era bom colocar esses caras assim numa enfermaria com gente com sarampo, né? E dizer assim, olha, meu amigo, não vai pegar nada não, tá? Fica aqui, abrace a pessoa, fica aqui dentro, você não vai pegar nada não, tá? Porque, gente, é um negócio tão absurdo. E é o seguinte, a gente vê o Dudu Bananinha também fazendo ataque a vacinas nessa época que a gente tá, gente, olha só, que criatura mais cretina, né? Vou falar uma coisa para vocês. Eduardo Bolsonaro critica a obrigatoriedade de vacinas no Brasil. Respeito à liberdade. Esse cara não sabe o que é viver em sociedade, não. Ele acha que a pessoa contaminada, a pessoa tem direito de se contaminar e contaminar todo mundo, matar todo mundo, né? É a visão desses cretinos, né, gente? Me desculpe, eu sou obrigado a falar isso. Agora, felizmente, muito mais gente está percebendo o que está acontecendo com esses cretinos aí, né? Bom, eu fico por aqui mais uma vez, gente. Muito obrigado a vocês que estão participando aqui da nossa jornada. Como eu gosto de dizer para vocês, é importante, tá, gente? Eu tenho que falar isso, porque se a gente não fala, como dizia a vovó, né, que não é visto não é anotado. Então você que está contribuindo aqui para a nossa jornada, olha, você pode contribuir novamente, pode conversar com as outras pessoas, enfim. E dar uma verificada aqui no site Quero Apoiar e ver todas as candidaturas que estão aqui, porque isso é uma coisa muito interessante, porque possibilita que as pessoas vejam com transparência quem é que está disputando a eleição e como é que utilizará recursos para a eleição. E no final, as pessoas saberão quem é que está mais próximo de um comportamento da Erika Hilton, comportamento de uma pessoa honesta, ou de alguém bolsonarista que consegue fazer uma multiplicação de reais e de dólares e de euros de uma forma que surpreenderia qualquer pessoa que está acostumado com multiplicação de coisas, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!